Quando o assunto são investimentos, duas correntes filosóficas quase que antagônicas tendem a se destacar. Uma foca na análise fundamentalista dos ativos e a outra foca na análise técnica dos ativos. Enquanto uma foca no longo prazo, a outra foca no curtíssimo prazo. Os adeptos de uma são conhecidos como holders e os adeptos de outra como traders. Mas será que essas duas filosofias de investimento são realmente antagônicas? Você quer saber mais sobre o assunto? Então roda a vinheta e vem comigo. O trader, ou seja, o investidor que busca analisar tendências através do comportamento dos gráficos, ele visa ganhar dinheiro comprando um ativo na baixa e vendendo na alta. E a lógica é bem simples. Se tem um ativo que está avaliado em R$10 e o trader analisa que existe a boa possibilidade dele chegar a valer R$10,50, se ele compra realmente a 10 e se a sua previsão realmente se concretize e ele venda a R$10,50, ele vai ganhar aí 50 centavos por cada ativo que ele realizar, que ele vender nessa operação. E essa troca rápida de compra e venda de ativos é meio que a parte central dessa filosofia de investimentos. Por isso que normalmente você escuta falar: fulano de tal vive de trader, ou então ciclano é um trader. Existem vários tipos de trader no mercado, mas eu vou destacar apenas dois, que são os principais na minha opinião, que é o day trader e o swing trader. No day trade, se busca realizar esse tipo de operação dentro de um mesmo dia, no mesmo pregão. E neste contexto, a variação dos preços de uma ação nada mais é do que um reflexo da disputa da lei da oferta e da demanda. E esse cenário é quase que imprevisível, eu diria assim. Quase porque esses profissionais chamados de traders costumam entender um pouco melhor desses sinais do mercado para conseguir antecipar tendências e antecipar movimentos para garantir ali uma compra na baixa e uma venda na alta. E uma ferramenta bem comum para esse tipo de investidor é a chamada alavancagem. Esse tipo de prática nada mais é do que você fazer uso de recursos que você pode não ter ali disponível para você fazer esse determinado tipo de coisa, essa determinada operação nesse momento. Então, você pegaria emprestado um montante para operar no mercado, comprar mais ações ou comprar mais índices ou determinados ativos e depois fazer a venda e devolver o dinheiro no final do dia. Suponhamos que você tenha disponível R$10.000 para trabalhar no trade. Se você decidir trabalhar alavancado em 10 vezes, você vai estar trocando o equivalente a R$100.000. E essa prática serve para maximizar os seus ganhos, porque cada resultado que tem, cada centavo que você consegue adquirir numa troca bem feita é multiplicado por 10, nesse caso, nos seus resultados. Mas essa prática também pode ser bem perigosa, porque cada centavo de prejuízo também é multiplicado por 10. É como se você fosse no banco às 10 horas da manhã e pegasse uma amontoada de dinheiro emprestado para comprar, tijolo. Você percebe que o tijolo está sendo negociado ali de manhã a 10 centavos. Mas segundo a sua análise do mercado, você entende que existe uma boa possibilidade do tijolo fechar o dia sendo avaliado em 15 centavos. Então você pega o seu dinheiro e aquele dinheiro que pegou emprestado do banco e compra todo aquele tijolo. E você fica torcendo ali para que de fato o tijolo chegue no final do dia naquele patamar dos 15 centavos. E se no decorrer do dia você perceber que de fato o tijolo passou a ser negociado de 10 para 15 centavos, você pega aquela amontoada de tijolo que você comprou e vende tudo. Você pega o resultado, esse monte de dinheiro que você ganhou, vai lá no banco, paga o empréstimo e fica com lucro para você. Agora, se chegar no final do dia e você vê que os tijolos estão sendo negociados a 8 centavos, você vai ter que pegar aquela amontoada de tijolo, vender no mercado e pegar o seu dinheiro e dar um jeito para pagar o banco, porque assim, é o final do dia e ele já está lá te esperando. Agora, existem formas de você conseguir limitar suas perdas, como é o caso do stop loss, por exemplo. É como se você definisse que se o tijolo chegasse a valer 9 centavos, você ia automaticamente vender tudo
para não correr o risco de ter um prejuízo muito maior do que teria, sabe? Mas assim, esse é um conceito bem introdutório, porque a ideia desse vídeo não é chegar nos profundos desse tipo de conhecimento. Se você quer que eu detalhe um pouco mais, coloca aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando só desse assunto. Enquanto o day trader precisa de realizar suas operações dentro do mesmo dia, existe um outro tipo de profissional que tem recursos o suficientes para segurar sua posição para o dia seguinte ou até os dias adiantes. E esse profissional chama swing traders. Apesar de o objetivo dele ser o mesmo que os traders, comprar na baixa e vender na alta. A diferença é que aqui ele possui em sua disposição recursos para segurar essa posição, essa compra desse tijolo, não para vender no mesmo dia. Ele pode inclusive esperar até na semana que vem para ver se realmente o tijolo chega nos 15 centavos, sabe? E além disso, existem algumas características do swing trader que torna esse tipo de modalidade chamativo até para os investidores de longo prazo, como é o caso do Thiago Nigro, o primo rico. E isso acontece por causa de alguns benefícios fiscais que te permitem, inclusive, realizar algum lucro sem ter a necessidade de pagar imposto de renda. Mas de novo, a ideia desse vídeo é fazer uma análise bem superficial desses temas. Se vocês querem que eu aprofundo, é só botar aqui nos comentários. Mas acontece que os traders precisam de um bom tempo para analisar um gráfico e tentar confirmar a tendência da valorização de um ativo. Então, eu considero esse tipo de profissão realmente como uma profissão, não como uma filosofia de investimentos. E isso porque da mesma forma que você trabalha no trade, você poderia estar trabalhando em qualquer outra profissão. Mas uma coisa merece o destaque. Os traders costumam, assim, se orgulhar muito da grande liberdade do seu ofício. Eles podem inclusive trabalhar em qualquer lugar, basta que tenha ali uma boa conexão com a internet. Já a coisa funciona quase que completamente diferente na filosofia de investimentos de longo prazo. Mas, antes da gente falar sobre isso, que tal a gente oficializar uma relação de longo prazo entre eu e vocês, hein? Se você topa, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Isso me ajuda muito a administrar as coisas por aqui. Os holders, ou seja, os investidores de longo prazo, buscam outro tipo de análise nos ativos. Eles analisam de forma fundamentalista. Com isso, eles querem entender um pouco melhor sobre a governança corporativa de uma empresa, o futuro do mercado no longo prazo dessa organização, a sua capacidade tecnológica, a sua capacidade de inovação e os indicadores, enfim, várias outras métricas. Apesar de parecer algo muito trabalhoso, grande parte dos investidores de longo prazo gastam, na verdade, bem pouco tempo com esse tipo de análise. Isso porque se eles entendem que um ativo é bom, não vai ser uma coisa ruim que acontece que vai mudar isso, sabe? É completamente natural que uma boa empresa passe por dificuldades pontuais, mas no longo prazo isso não muda muita coisa. Apesar disso refletir no preço das ações entre os dias, mas preço e valor são coisas completamente diferentes. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. E a mesma coisa acontece com a gente. Por exemplo, se você analisa uma pessoa e depois de um bom tempo você chega à conclusão que essa pessoa é uma pessoa boa, não vai ser um deslize ou outro que ela cometer que você vai mudar completamente o jeito de enxergar essa pessoa, vai? Afinal de contas, todos temos dias bons e dias ruins. Agora, se essa pessoa erra mais uma vez, bem, pode ser que a sua análise não tenha sido tão boa assim, né? Dessa forma, existem muitos investidores de longo prazo que analisam seus ativos só 1, 2 vezes no ano, só para ter certeza que está tudo ali, dentro dos conformes. E eu me incluo nesse tipo de investidores. Algum tempo atrás eu separei um bom tempo para analisar os ativos brasileiros. Daí eu separei uma lista com 15 empresas que eu considero boas, mas muito boas. A partir daí, uma vez por mês, sempre que eu vou comprar alguma coisa, eu sempre compro alguma coisa dessa lista que eu separei. Não preciso ficar todo mês analisando os ativos. Daí, uma vez no ano, eu dou uma analisada, só para ver se tá tudo ali, se tá tudo certo. Mas isso não quer dizer que eu vou simplesmente me abster do que está acontecendo no curto prazo com as empresas que eu invisto. É claro que eu vou sim olhar os noticiários, eu vou analisar os fatos relevantes e esse tipo de coisa.
mas eu não vou tomar nenhum tipo de decisão grande só com esse tipo de análise, sabe? É aquela coisa, na filosofia de investimento de longo prazo, você está preocupado com a maratona, não com 100 metros. E nesse longo prazo é bem comum que uma fase ruim comece e passe logo depois. Na verdade, existem empresas que depois de uma fase ruim, elas engatam uma alta e ganham participação no mercado bem maior do que elas tinham antes, inclusive. Por outro lado, existem investidores de longo prazo que gastam muito, mas muito tempo analisando seus ativos. Eles inclusive fazem determinadas trocas quando julgam oportuno. E assim, alguns deles têm resultados fenomenais, como é o caso do Henrique Breda, por exemplo. Mas veja bem, eu não estou aqui para apontar qual tipo de investimento é melhor, qual tipo de investidor se destaca. A minha ideia é passar um pouco para vocês do que eu aprendi, estudar as referências, comparar resultados e a gente ir desenvolvendo com o tempo, até que consigamos de fato criar a nossa própria filosofia de investimento. Mas me conta você, que outro tipo de investidor existe que eu não citei nesse vídeo? E qual seria a sua filosofia de investimentos? É algo mais a curto prazo ou algo mais a longo prazo? Conta aqui nos comentários. Vamos identificando a proporção dos holders e dos traders. Até mais!